disse que ia falar daqueles pecados que podemos cometer contra a fé. O primeiro é a dúvida voluntária sobre a fé. Quando a pessoa se coloca e quer de forma racional uma explicação para a fé. A fé é um dom. Eu acredito ou não acredito, e acredito porque Deus, o revelador, não quer me enganar, Ele me ama, Ele é a verdade. Então temos que cuidar. Eu era bem criança quando eu aprendi de um padre que ele dizia assim, de duas situações a gente deve fugir, das dúvidas da fé e das tentações da castidade. Quer dizer, não dá para dizer, eu vou enfrentar e vou vencer. Não, deixa isso de lado. Que, tendo alguma dúvida, procure um esclarecimento, mas depois diz, Senhor, aumenta a minha fé, esclareça-me, que eu penetre nesse mistério teu, para que assim possa te amar mais. Um outro pecado contra a fé é a própria incredulidade. Aquela incredulidade, que temos o exemplo clássico em Tomé, não creio, eu tenho que meter o dedo, eu tenho que dizer, não acredito. E Jesus, quando depois lhe apareceu, deixou que ele tocasse a sua chaga, disse a Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. Então, crer é jogar-se com confiança nas mãos de Deus. Senhor, eu creio porque tu me ensinaste, ponto. Entender isso, conhecer, eu vou ter a eternidade que tu vais me garantir para mim. Ótimo. Então, hoje, agora, nesta terra aqui, nessa caminhada, vamos colocar nas mãos do Senhor. E não aceitar perder a fé. Há um outro pecado contra a fé, a heresia. O que é heresia? É a negação de uma verdade de fé. A fé, ela é um bloco. Não dá para eu fazer uma escolha. Nisso eu acredito. Nisso não. Isso aqui é meio exagerado. Isso aqui é meio forte demais. Eu creio porque Deus me revelou. Ponto. Ele é Deus. Ele me ama. Então, a heresia seria a negação. Isso é terrível. E quantos hereges a igreja teve que combater ao longo de sua história? Um negando a divindade de Jesus, outro negando a misericórdia eterna do Pai. Ora, Deus é Deus. Cabe-me sim me debruçar, acreditar porque Ele me ensinou e pedir ao Senhor que nunca caia nessa desgraça da heresia. Um outro pecado contra a fé é a apostasia. Apostasia é um repúdio total à fé. Quando a pessoa diz, não, eu não acredito, não quero saber disso. Eu acredito só em mim mesmo, eu só acredito naquilo que o ser humano é capaz de fazer, eu só acredito na inteligência humana. O apóstata, ele se fecha, quer dizer, Deus está querendo revelar os seus segredos, a pessoa diz, não, eu tenho minha maneira de pensar e eu quero seguir esta minha maneira de pensar. Que pobreza para nós, que orgulho sem fundamento, sem sentido. Aliás, orgulho nunca tem fundamento, nunca tem sentido. E depois, um outro grave pecado contra a fé, que aí já cada vez vê que há um crescimento, cisma, que é a recusa de sujeição ao sumo pontífice, aquele que foi colocado diante de nós como expressão de unidade de sua fé. Então a pessoa se separa de Pedro, de seus sucessores. Não, eu não aceito isto. E normalmente há algum sentido de orgulho, de um desejo de ele ter o Espírito Santo totalmente, e a pessoa se separa. É um tronco cortado, ou melhor, um galho de árvore cortado que perde aquela seiva que lhe vai vivificar a partir e pelo tronco. Então a gente vê que qualquer um desses pecados, a dúvida, a incredulidade, a heresia, a apostasia, vai contra aquilo que é fundamental na fé, que é crer em Jesus Cristo e nos meios que Ele nos deixou. Ele nos deixou a igreja, sua assembleia, e é tão séria a igreja, porque Ele é cabeça, Jesus é a cabeça da igreja. Então não dá para dizer, não, eu acredito em Jesus, mas não acredito nisso aí, na mediação da igreja. Mas
A igreja não existe sem a cabeça. Não existe um corpo sem cabeça, não tem sentido. E a igreja é o corpo de Cristo, mas ele é cabeça deste corpo. Então, muitas vezes, poderemos ter uma tentação contra a fé, mas nessas horas, mais do que nunca, deveremos, assim, com muita humildade, pedir ao Senhor, vem em socorro da minha pobre fé, aumenta a minha fé. Pedir ao Senhor um dom que é dele, que vem dele, que é, por isso se chama virtude teologal, um dom que ele quer nos conceder é ter a certeza de que ele vai nos dar este dom, porque ele é que quer que vivamos da fé, pela fé e sempre guiados pela fé. Durante o Ano da Fé, o Anunciamos Jesus mostrou depoimentos de leigos e religiosos. Bom, você sabe que não haveria melhor maneira para comemorar os 50 anos do concílio do que retomar as propostas do mesmo. Então, a fé não é só ver Deus no céu, mas em olhar para a terra com os olhares de Deus, e olhar do bom pastor. Feliz de nós que cremos sem ver, que aí a Bíblia nos diz, nos ensina que já estaremos salvos. Mas não significa que estaremos salvos sem fazer nada. E sim, aí que temos que fazer, porque cremos. Essa é a verdade. O Evangelho me chama, a paixão que eu tenho pelo Mestre é muito grande. Então eu sinto assim que a palavra tem que ser divulgada. Como diz Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Então, o símbolo que nós vemos aqui atrás de mim, que é do Ano da Fé, nos aponta de fato o desejo de nós seguirmos rumo a Jesus. Assim como Jesus chamou dos apóstolos, um grupo, e vários deles eram pescadores, nós também participamos desta barca de Jesus. Graças a Deus eu não tive um estudo, uma sabedoria de estudo para dar para meus filhos, mas pelo menos a sabedoria de Deus no meu coração, as boas coisas, o que eu pude ensinar para eles, de pouquinho eu ensinei. Graças a Deus. O programa mostrou também a fé de pessoas que passaram por momentos difíceis, mas ainda confiam no amor do Pai e acreditam que o melhor ainda está por vir. Acho que sem fé a gente não teria passado por várias coisas, assim, até desde a morte do meu pai, que foi o mais, acho que foi a pior parte, né? Mas a fé é muito importante. Nem sempre você consegue ter tudo certinho. Então você encontra obstáculos que você tem que falar, ai meu Deus, e ir em frente, não é mesmo? É a fé que Deus está no comando. E no momento que o Pedro faleceu, o que eu sentia dentro do meu coração era assim, é festa no céu, é festa aqui. Eu falava, meu Deus, é festa no céu, é festa aqui, tá bom, se o senhor é assim que o senhor quis, vai ser assim, o senhor vai me dar força. O conforto que a gente tem é Deus, é saber que Ele está bem. Nos conforta muito, nos consola, sabermos que Deus nos dá a graça de termos a vida eterna. Então essa vida aqui é uma preparação para a gente ir para a vida eterna. E o Pedro está lá nos esperando, intercedendo por nós. Anunciamos Jesus, vai para o